Vão todos se aconchegando, uns tomando chimarrão e eu doido para tomar também, mas aqui eu tô no calorão, minha gente, no Pará, aqui na Amazônia, tá? Então sejam bem-vindos, coloquem seus papéis e suas canetas pertinho das palavras que eu quero trazer hoje, desse aulão maravilhoso. Por que a gente fala aulão, né, minha gente? Porque não é uma aula, é um aulão. Assim, quando a gente traz toda essa expectativa mesmo para vir aqui, parar nosso dia, para trazer a nossa presença de estarmos aqui, é porque o que nós temos a passar, enquanto professoras, facilitadoras, é realmente muito transformador, pode ajudar muito você. Então, antes de tudo, parabéns por você que está aqui, você que está participando da aula, tá? E vai participar desse momento especial, nesse dia de lua nova, com esses corações abertos para renovarem as relações, tá? Vamos esperar só mais um pouquinho, esperar todo mundo entrar. Aos poucos vão entrando, e para que a gente possa iniciar com as boas-vindas, tá bom? Enquanto isso, eu vou lendo vocês, de onde vocês estão falando. Já li muita gente falando aqui do Paraná, né? Do sul do Brasil. Eu estou aqui no norte, na Amazônia, tomando banho no rio todos os dias. Vai me dizendo onde vocês estão, em que parte do Brasil vocês estão. Belém do Pará, o Túlio. Temos homens e mulheres nessa aula hoje, que maravilha, né? Que bom, sejam bem-vindos. Vão se apropriando, se achegando. Amapá, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Piauí, Pernambuco, Goiás, Brasília. Daqui uns dias eu estarei em Brasília dando um curso presencial, acredito, se tudo der certo. Bom, gente, então deixa eu ir trazendo assim essas boas-vindas para vocês, né, para vocês todos que estão aqui dedicados, abertos e dispostos a curarem as relações de vocês. Esse aulão ele é especial para relacionamentos afetivos, né, para conjugais, homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, tá? Com quem você tem como escolha na vida. Mas óbvio que tudo que vai ser passado aqui pode ser gerado e desenvolvido para relações afetivas, interpessoais, familiares, e gerar mais e mais conexão com todas as pessoas, ter relacionamentos conscientes com toda a sociedade, com toda a nossa comunidade, né? Mas é especialmente para casais esse aulão, tá? E o nosso curso completo também. Então, todos esses estados, todas essas cidades que estão aqui, bem-vindos, que a gente possa estar totalmente presentes, para que a gente possa compreender melhor. Todas as dúvidas que vocês tiverem durante a aula, vocês deixem para perguntar no final da aula, e eu vou estar abrindo espaço para vocês compartilharem e eu estarem respondendo vocês, tá? Por agora eu não vou ficar lendo mais o chat, para que a gente possa iniciar a proposta do aulão, e a gente possa finalizar também daqui uma hora e meia, 2 horas de aula, tá bom? Esse aulão, gente, ele foi desenvolvido para que a gente solucione os conflitos nas relações, para que a gente aprenda a solucionar os conflitos nas relações e tenhamos mais conexão com o nosso parceiro e a nossa parceira, uma conexão verdadeira, uma conexão baseada em lugares íntimos, em lugares prósperos, em lugares abundantes. Mas para isso a gente precisa aprender a solucionar conflitos. E a minha grande ideia aqui do aulão é isso, né? Do aulão e do curso completo também, que eu vou falar depois dele para vocês. Eu entendo que as maiores dores que a gente tem enquanto relações é por não conseguir obter fatos concretos do porquê a gente sofre nas relações.
do porquê elas se desenrolam e pouco tempo depois elas terminam, e muitas vezes terminam trazendo muita mágoa para o nosso campo, né? Muita mágoa para o nosso caminho. E a gente também, com alguma parte de nós, a gente sente que poderia dar o melhor, mas a gente acaba realmente errando e persistindo no mesmo erro, e falando que quer gerar mudança, mas a mudança ela não prospera, ela não tem êxito. E aí, lendo vocês, né, percebendo também a canalização desse curso, desse aulão, eu vi que as maiores dores que a gente tem, são aquelas que a gente não consegue resolver dentro da gente, né? E todas elas são parte da nossa carência, da nossa infância, do nosso histórico, do que nós vivenciamos antes, de como nós estamos agora. Somos um resultado, né, de todo esse passar de anos da nossa vida, que foi criando, enraizando diversos tipos de perspectivas que hoje formaram a nossa realidade, né? E quando a gente fala em formação de realidade, a gente está falando dos frutos que a gente coloca nessa realidade, que são o financeiro, o profissional, os relacionamentos, são os frutos que eu tenho enquanto identidade. Então, o meu casamento é um fruto da minha vida, estar aqui é um fruto da minha vida, possibilitando trazer o meu trabalho para vocês. E estar aqui é um resultado da minha infância, é um resultado dos meus padrões também. Só que quanto mais e melhor eu tiver na vida, obviamente mais e mais curada eu estou com o meu histórico, com as minhas dores do passado, né? E eu sei o quanto dentro das relações afetivas a gente sofre por inabilidade de resolver, por inabilidade de compreender as emoções, tanto nossas quanto a da pessoa que está trocando a relação com a gente, né? E a gente percebe uma grande inabilidade emocional de conseguirmos nos aprofundarmos nas relações. Porque quanto mais profundo fica a relação, obviamente, mais fundo a gente vai nas raízes, na densidade, nas sombras do outro. Mas eu quero dizer para vocês que tudo isso a gente vai compreendendo ao longo da vida. Eu vou ensinar muitas coisas aqui na aula para vocês também, como ferramentas, as chaves de ouro, para a gente conseguir realmente ressignificar, para a gente conseguir realmente trabalhar de forma positiva, com conhecimentos positivos em cima da nossa vida, em cima das nossas relações afetivas e amorosas também. Então, quando a gente tem problemas, isso quer dizer que a nossa alma ela está buscando a sua realização. Por mais que a gente não identifique os problemas como algo positivo, eu digo para vocês que os problemas eles surgem para que a gente alavanque, para que a gente ressurja, vai para um outro ponto da jornada, observe por outra perspectiva, né? Isso é um pouquinho do que a gente vai falar nessa aula, no aulão, e obviamente aprofundar todas essas camadas dentro do nosso curso completo de relacionamentos conscientes, tá? Então, começando, queria dizer para vocês da minha história, né? Um pouquinho da minha história, um pouquinho de como eu cheguei aqui, do porquê que eu cheguei aqui, tá? E por que eu resolvi hoje ser uma facilitadora de relações, né? Para quem não me conhece, eu tenho mais de 3 cursos, todos eles é para que a gente empodere o nosso feminino e o nosso masculino, para que a gente possa ressignificar com base em autoconhecimento, em bases sólidas, né? Realmente ancoradas na nossa transformação, para gerar esse impacto no todo, né? E principalmente nas minhas relações afetivas, que é o principal espelho que cogita ou a minha realização e a minha construção, ou a minha parada, os meus bloqueios, as minhas estagnações no desenvolvimento pessoal. A gente vai compreender isso melhor. Eu vou falar então dessa minha história para vocês. Eu tenho bem nítido, com muita percepção, que o meu principal pilar de desenvolvimento na Terra são as relações, tá? Não só afetivas, mas as relações, a família, os amigos, o esposo, os filhos, né? Todas as pessoas sempre me tocaram muito, num nível muito profundo. Eu sempre mergulhei muito dentro das relações. Isso quer dizer também que eu já sofri muito dentro das relações.
por uma identidade muito ferida, por uma menina muito ferida na infância, né? Por uma menina que sempre esperou muita construção de uma autoafirmação, de alguém dizer do que eu precisava, de alguém realmente me mostrar que eu estava indo bem. E, na verdade, isso é quase todos nós, né, gente? Quase todos nós sofremos com essas identidades de autoafirmação. Com base nisso, eu desenvolvi em mim muitas personalidades que me faziam sofrer dentro das relações. Ou eu sentia que o outro não me valorizava, não me amava, ou que eu estava errando muito, ou que eu tinha feito alguma coisa errada. Eu sempre tinha, sabe, gente, umas vozezinhas na minha cabeça que diziam, nossa, será o que eu fiz de errado? Né? Mas naquela voz, quem está dizendo por detrás daquela voz é a minha criança ferida, né? É aquela minha criança que está ali, nossa, gente, eu queria tanto ser amada, eu queria tanto ser mais amada dentro das relações, e eu fui mergulhando, né? Eu fui vendo o quanto eu estava me tornando vítima, e eu era vítima, e quando eu percebi que eu era a vítima, eu percebi que quase toda a sociedade é vítima de si mesmo, e aí acredita ser vítima dentro da relação também. E por acreditar ser vítima, eles se tornam vítimas um do outro dentro da relação. E por isso que nada vai para frente, nada prospera, nada culmina para um crescimento, para um êxito, para um sucesso, porque fica todo mundo nas relações emaranhados nas crianças, no passado, nos traumas, nas dores, e não alavanca para o amor, não alavanca para o despertar, não alavanca para a transmutação daquelas dores que estão engatilhando o despertar daquele problema na relação, né? E aí eu fui identificando ao longo dessas crises nas relações as minhas identidades, né? A minha impulsividade, a minha forma de querer trazer ruptura para tudo, né? Se não estava bom, esquece então, deixa para lá, vamos terminar logo, isso dizendo de um namoro, por exemplo. Eu não tinha firmeza, eu não tinha sustentação para conseguir ancorar minhas relações. Então, a gente vê o nível de fragilidade que acomete, né, essa parte adoecida da nossa personalidade. A gente se adoece, né? A gente adoece o outro também por causa disso. E eu comecei, por tanta dor nas relações, por sentir tanto aquelas dores, por ter uma profundidade tão grande nas dores, do que aquilo estava me cogitando, eu comecei realmente a olhar para dentro, porque já não dava mais para culpabilizar, já não dava mais para estender, para continuar, já não dava mais, né? Era como ver toda a nossa vontade sendo derramada na derrota, né, de uma relação que tinha de tudo para prosperar, mas na verdade ela estava indo cada vez mais para o ralo, porque na verdade eu não estava tomando posse da minha identidade pessoal, eu não estava conectada com o meu propósito de vida. Mas, gente, isso é só uma fagulha do que eu quero tratar aqui e do que eu já canalizei no nosso curso completo. Não é só a criança que está por detrás desses emaranhamentos nas relações, não são só os traumas, é como a gente todos os dias cria esses traumas. E aí eu fui, gente, identificando isso dentro das relações. Aconteceu uma das coisas que eu sinto em compartilhar para vocês, eu tinha uma pessoa na minha vida, um amigo muito próximo, mas não era muito amigo, mas era um próximo, uma pessoa próxima que estava trocando comigo o tempo inteiro. E sempre aquela pessoa me levava para lugares muito desconfortáveis dentro de mim. Eu me sentia incomodada, eu me sentia... Meu plexo solar, que é o nosso umbigo ali, aquela parte por onde entram as nossas emoções, doía muito quando essa pessoa estava perto de mim. Eu chorava, eu achava que não ia dar mais certo continuar no mesmo espaço que ela estava. Gente, todos os tipos de confusão mental e de desculpas para conseguir contornar aquela situação sem curar ela, eu identifiquei. Só que como era algo muito impactante, que eu realmente tinha que passar, eu realmente tinha que olhar qual que era a minha responsabilidade naquilo, o universo não colaborou para que eu não tivesse mais aquilo na minha vida, eu tive que passar por aquilo. E aí,
teve uma situação nas quais as palavras dessa pessoa me levou para o fundo do poço. Eu fiquei praticamente 7 dias sem comer. Eu fiquei totalmente mergulhada nas palavras que aquela pessoa falou para mim. Que foram palavras de muita crítica, foram palavras de muita maldade. E, obviamente, eu vi a minha vitimização no momento. Falei, nossa, como que pode falar uma coisa dessa de mim? Né? Aquela voz que a gente tem muito ativa em nós. Nossa, como pode me atacar? Né? Como pode gerar isso para cima de mim? Mas isso tudo, na verdade, era realmente um trabalho interno que precisava ser desenvolvido em mim. E eu aceitei, minha gente. Quando eu aceitei mergulhar, quando eu resolvi mergulhar na situação e olhar realmente o porquê tanto desconforto, mas eu consegui mergulhar. E mergulhando, e mergulhando, e mergulhando. Gente, eu encontrei tantos padrões em mim. Eu encontrei tanto a minha criança que foi extremamente criticada na infância, que não podia escutar um A de coisa ruim dela, que achava que ela era a pior pessoa do mundo, que não ia conseguir nada na vida nunca. Eu comecei a ouvir várias vozes do meu passado, identificar todos os traumas que, através daquela persona, o universo estava me ajudando a relembrar para que eu me curasse, porque o universo sabe, a gente está falando de física quântica, o universo sabe que se a gente não cura, a gente não tem a capacidade de elevar a realização da nossa vida e elevar a nossa espiritualidade, o nosso espírito. E todas essas dores nas relações, o querer fugir, mas o querer manter a relação, fizeram com que eu buscasse a cura, fizeram com que eu buscasse o meu propósito de vida, buscasse o meu desenvolvimento pessoal, porque ser vítima já não dava mais. Né? Sofrer daquela maneira já não dava mais. Falar em término na minha relação por tudo, por qualquer confronto na minha identidade, já não dava mais. Então eu fui acabando com isso pouco a pouco, quando eu fui identificando as vozes dessa criança, quando eu fui identificando o quanto ela estava destruindo, né, a minha mulher madura que queria manter o casamento, a minha mulher madura que queria ter mais um filho, que hoje aqui estou com ele na minha barriga de 5 meses de gestação. É o meu segundo filho, com quase 5 anos de casamento. Dentro desses 5 anos de casamento, foram inúmeras vezes que eu liguei para minhas amigas e dizendo, eu não quero mais continuar o casamento, não dá mais. E eu dizia, obviamente, todos os defeitos que eu não conseguia mais engolir, todas as mudanças que ele não hesitava em trabalhar, e eu ficava trabalhando na infinita paciência. Mas mesmo assim, por outro lado, eu queria ter um casamento próspero. Por outro lado, eu queria crescer aquela família, mas eu não estava conseguindo. Eu estava no mesmo lugar, há mais de um ano, no mesmo lugar, querendo terminar e não terminava, querendo partir para outra, ter novas experiências, e não conseguia. Porque, no fundo, hoje eu tenho essa sabedoria, que no fundo, o que eu queria era curar a minha fuga. Eu quero curar a minha fuga, eu quero realmente ancorar a mulher que sabe passar por cima dos desequilíbrios, a mulher que sabe trabalhar em cima dos desequilíbrios, uma mulher que sabe ser menos impulsiva, falar mais nas horas certas. E, gente, obviamente que eu não estou falando de um mergulho de um mês, de uma cura de 3 meses. Estou falando de muitos anos da minha vida, e principalmente dessa relação de 5 anos com meu esposo, e mais ainda das transmutações de níveis de consciência que eu e meu esposo adquirimos nos últimos 2 anos da relação. E a gente vai entender também que existem muitos ciclos nos relacionamentos, né? Existem os ciclos do sucesso, existem os ciclos da derrota, existe o ciclo do amor infinito, existe o ciclo da paixão, existe o ciclo da frustração. E cada um, todos os casais passam por um ciclo. Passa por todos os ciclos, na verdade. E a gente não tem consciência disso. Então, a gente acaba sofrendo em demasia por conta do que está no contexto ali da situação e sem conseguir resolver. Então, amados, se a gente não consegue mergulhar, não consegue ter consciência, não consegue ter discernimento, obviamente a gente não vai conseguir
identificar os fatos que estão cogitando para aquele problema estar sendo formado, dentro de mim e fora. Porque quando a gente fala fora, a nível de relação afetiva, a gente está falando de uma mudança que, se está acontecendo um problema no campo, é porque essa mudança no outro também precisa acontecer. Mas não precisa acontecer no teu tempo, né? Mas eu não vou entrar agora no conteúdo, aprofundar, eu estou dizendo ainda da minha história para vocês. E o quanto, para mim, é uma honra hoje trabalhar com autoconhecimento e relacionamentos, né? Falar de uma maternidade consciente, de um relacionamento afetivo consciente, porque são lugares dentro de mim que eu acessei e que eu consegui passar dos níveis da inconsciência, obviamente muito inconsciente ainda, no infinito desenvolvimento das minhas capacidades, mas eu consegui passar por fases que eu imaginei que nunca iriam ser passadas. Eu passei por obstáculos e sei que vou concluir vários outros que eu nunca pensei. Sabe por quê? Porque quando eu vou identificar a minha ancestralidade, eu vejo minha mãe, minha tia, minha avó, eu vejo que todas tiveram um casamento cancelado, destruído por maus hábitos, por maus comportamentos, por inconsciência, por excesso de fragilidade, por excesso de masculinidade, por excesso de feminilidade. E quando eu olhei para esse histórico, e a gente vai navegar dentro disso na árvore da vida, no curso completo, eu vi que tudo que estava acontecendo comigo era repetição de padrão. E mesmo assim, eu estava consciente, eu já estava no trabalho de consciência, de expansão, e eu via que era padrão. Mas eram padrões que há muito tempo, talvez nunca ninguém da minha herança ancestral já tinha visto o quanto todo mundo estava igual. Né? Eram mulheres totalmente impulsivas, mulheres que destruíam tudo por conta de uma comunicação intolerante, por conta de uma comunicação ansiosa, por conta da carência, enfim. Gente, eu entendo que a maioria de nós passa por isso, e é diariamente, só que não tem consciência de que do porquê passa por isso, né? De como que ela chegou nesse lugar de estar tão aprisionada dentro de uma relação sem conseguir o êxito dela. E é por isso, gente, que eu tô contando a minha história, porque eu passei e sei que cada dia mais eu tenho as ferramentas para solucionar meus conflitos, eu tô empoderando essas ferramentas dia após dia, até porque eu passo 24 horas do dia com meu companheiro em casa, cuidando do nosso filho. Daqui 4 meses vai chegar o segundo. Então, amados, eu tô no flow. O que é esse estado de entrega constante e presente no meu refinamento, no meu desenvolvimento, na minha meta, no meu propósito de vida com o meu esposo, com a nossa família, com a construção que a gente quer ter e que a gente vai fazer acontecer cada vez mais para cima, para frente. Quando eu digo isso, de todos esses problemas que eu enfrento, que eu já enfrentei outros que graças a Deus hoje já não fazem parte da minha vida, nem da minha realidade, eu falo isso para empoderar você que me escuta, né? Para empoderar você que todos os dias põe a cabecinha no travesseiro e fala: oh, meu Deus, o que é que eu devo fazer? Para pelo menos entender, para pelo menos ter clareza de que eu devo continuar nessa relação, para pelo menos ver quem é que tá errado, né? Para pelo menos ver com quem que tá a razão e como que a gente pode diluir esse bloqueio na comunicação do meu esposo, né? Ou melhorar a comunicação da minha esposa. E aí, eu digo isso porque você é capaz de fazer. Você só não sabe como fazer. Por isso que está tão perdido. Por isso que quer melhorar e ainda não consegue. Porque não tem realmente ferramentas. E quando a gente fala de ferramentas e de identificar os problemas, gente, a gente está falando realmente de trazer todas as informações, conhecimentos que a gente tem na nossa vida para a matéria, né, para a execução dela. E a gente não tem muito isso na prática, porque a gente não foi ensinado, né? A gente não foi ensinado isso na nossa educação, na escola, nossa mãe, nosso pai nunca nos ensinou, ninguém nunca nos ensinou que a gente precisava ter, no mínimo, um nível de maturidade pessoal para saber lidar com um jeito difícil de lidar do outro, né? Com os defeitos do outro, com as sombras do outro. Ninguém falou isso, né? Muito pelo contrário, o que nos venderam da sociedade foi um casamento muito alegre, né? Que está sempre ali, firme, sustentando, mas essa não é a verdade.
Quando a gente fala de relacionamentos conscientes, a gente está falando de relacionamentos que podem estar indo para baixo e outros para cima. Outros dias a gente vai estar lá no fundo do poço, mas quando a gente estiver ali no fundo do poço, a gente não vai estar desanimada de estar ali. A gente não vai estar cogitando infinitos pensamentos na nossa vida, ao invés de estar ali vivenciando o fundo do poço, porque relacionamento consciente não é um mar de rosas. É você ter consciência dentro dos espinhos. É você também saborear a derrota dentro da relação. É você conseguir distinguir e discernir que não existe um mal de estar passando por fases ruins. As fases ruins, elas são temporárias, se elas forem bem direcionadas por vocês, e elas são apenas para desenvolvimento de vocês, tá? Tanto do parceiro quanto o seu. E juntos, se vocês fizerem acordos estipulados, terem responsabilidade afetiva para cuidarem de si em primeiro lugar e do outro também, ao mesmo tempo, vocês conseguem ter bases cada vez mais sólidas. E quando a gente fala disso, a gente percebe que não existe culpa de como está a nossa relação hoje. Né? A gente só está aprendendo a amar. A gente só está aprendendo a se relacionar. A gente só quer aprender algo que nunca foi aprendido, nunca me foi ensinado. E agora eu estou aqui começando do zero, dentro de cada relação que eu inicio. E é incrível a gente perceber o quantos níveis, o nível de divórcio, gente, está crescendo muito, de uma forma impactante. Uma pessoa que se casou uma vez, hoje em dia está se casando 3 vezes, ainda terminando o casamento. Então, a gente olha para isso e observa, meu Deus, né? Qual foi o grande karma na vida dessa pessoa? Se a gente vai para lugares profundos, a gente vê que realmente são karmas, a família inteira repetiu o mesmo padrão. Mas, por um outro lado, por que essa pessoa não para de culpar o outro, não para de buscar no outro, não para de externalizar tanto o que ela está vendo no outro? Né? Porque, no fundo, a gente tá falando disso. Né? No fundo, a gente está falando desse espelho, dessa projeção. Então, se eu não encontrar formas de cristalizar o meu interno para possibilitar esse alavancar, eu vou estar sempre destruindo e terminando, começando novos. E quando a gente inicia um novo relacionamento e começa a caminhar com as próprias pernas de novo, depois de ter passado pelo trauma, depois de ter passado pela dor do último fim, a gente entra com tudo na nova relação, né? Muito dispostos, muito cheios de vontade para curar, para dar o melhor, para se doar, para ter mais paciência, para ter mais compreensão com o outro. Esse é o primeiro ciclo, é o ciclo da paixão. Né? Depois entra no ciclo do amor, e o ciclo do amor é quando vocês entram num novo nível de intimidade, passou a paixão, vocês entram num nível de comunhão. Esse amor gera muita comunhão na troca do relacionamento. Depois entra no ciclo da frustração. É quando você começa a identificar a primeira camada das sombras do outro. E sempre que a gente está falando das sombras do outro, eu não vou repetir muito isso, mas que fique sempre plugado na tua consciência. A gente está falando dos nossos próprios defeitos. Tá? Mesmo que não seja iguais os defeitos que eu tenho, mas seja de um defeito, por exemplo, que gera em mim a minha frustração, a minha codependência de depender do estado emocional do meu esposo. Por que eu dependo do estado emocional do meu esposo para ser feliz? Por que eu ainda fico sugando a energia do meu esposo e do meu companheiro? Vou falar companheiro, e tem muita gente que não é casado aqui também. Mas por que eu fico sugando a energia do meu companheiro para que eu consiga manter a minha frequência elevada? Isso é ilusão. E a gente faz isso, primeiro, porque a gente não está concentrada no nosso propósito de vida pessoal, a gente não está concentrada no nosso trabalho, a gente não está concentrada no nosso campo, no nosso caminho. A gente está totalmente voltado para as lentes para o outro. E quando a gente fala de um relacionamento assim, obviamente são relacionamentos muito tóxicos, porque são relacionamentos dependentes, né? Que um depende do outro para viver bem. E isso é totalmente ilusório. Você não pode depender de nada nem ninguém para poder viver bem. A sua alegria, o seu contentamento tem que ser um estado que você gera em você diariamente, com seu estado de autodevoção,
de autocuidado, com seu pertencimento ao seu próprio caminho, com seu foco nas suas convicções, né? Então, gente, resolver agora os problemas, não dá para deixar para depois, não dá mais para deixar acumuladas as coisas debaixo do tapete, né? Não dá mais para a gente fechar a porta e falar, agora eu vou dormir, vou começar meu dia amanhã, e fingir que solucionou os problemas, porque passado um mês ou menos disso, vai estar tudo 10 vezes pior do que já estava. Então, o momento de resolver isso na sua vida é agora, né? E então, assim, a gente entende que não existe vitimização e a gente entende que a autorresponsabilidade gera relacionamento cada vez mais livre, relacionamentos cada vez mais dispostos, cada vez mais cheios de ganas de compartilhar. Quando a gente está num relacionamento que depende do outro, que critica o outro, critica e ao mesmo tempo olha para ele e fala, nossa, mas tu nem me dá atenção. Eu passo o dia inteiro focado no teu trabalho e tu nem me dá atenção. Eu escuto muito isso dentro dos meus atendimentos. E aí eu entendo. O que eu entendo? Tu tá plugadona aí na tomada que não é tua. Tu tá querendo olhar, cuidar, sentir demais o campo que é do outro. Cuida do teu, olha pro teu, sana o teu. Foco no teu trabalho. E assim, tu vai naturalmente começando a perceber quais são as tuas necessidades básicas dentro da relação. Né? Quais são as necessidades básicas dele para que você não dependa, não entre em atrito se ele estiver te decepcionando por essa falta de atenção. A decepção não é que ele não está te dando atenção. A verdade é que você não está se dando atenção e nem o seu devido olhar para conseguir nutrir esse vazio que existe dentro de você, né? Esse espaço onde nada nutre e você busca, você suga no outro ou na comida, por exemplo. Né? Mas principalmente quando você já tem um parceiro e você investe inconscientemente, óbvio, todo e qualquer padrão inconsciente na relação. Então, quando a gente fala isso, a gente começa a entender que todo e qualquer padrão que a gente coloca para ser ativado inconsciente na nossa vida, a gente nutre ele todos os dias. Ou seja, um padrão que já existia em mim, nessa nova relação, eu vou continuar contribuindo para o crescimento dele, mesmo que seja um padrão que está extremamente negativo e tóxico na minha vida, como, por exemplo, da carência afetiva, de olhar e querer sempre esperar mais do outro, de nunca gerar um sentimento, uma sensação de gratidão por você estar ali, vivenciando todos aqueles ensinamentos e aprendizados, de acordo com a consciência daquele parceiro, né, de acordo com o que ele traz na bagagem de alma dele, de acordo com a consciência de alma universal dele, né, gente? Vamos dar um ponto para que a gente possa realmente dar um ponto, entrar no outro parágrafo da nossa aula, que é o histórico da sociedade, como a gente chegou até aqui. Vou falar basicamente, dar uma contextualizada desse histórico. Primeiramente, o primeiro histórico, relacionamentos tradicionais, namoro, casamento. Segundo histórico, segundo extremo. Uns estão em extremos diferentes do outro. Ó, aqui, casamento tradicional, tá? Os relacionamentos tradicionais. E aqui está o extremo. Quais são esses extremos? É realmente o buscar demais fora. Como que acontece isso, gente? Quando eu busco 10 namoros e quero buscar mais. Quando eu busco 10 infinitas relações e quero mais. É o extremo, né, de uma tradição ancestral, de um casamento tradicional na nossa cultura brasileira e ocidental, tá? Eu estou fazendo um estudo dentro da nossa cultura ocidental. Obviamente, temos muitas culturas dentro da gente, somos multidimensionais, mas nós nascemos brasileiros. E o nosso contexto enquanto cultura e sociedade criou, quando eu digo de criou, está aqui implantado nos meus padrões, na minha realidade, nas minhas crenças que combinam as minhas escolhas, de que relacionamento deve ser ou tradicional, ou agora o extremo, nessa busca por esse desenvolvimento, infinitas relações e nenhuma se tornar duradoura, nenhuma dar frutos reais, nenhuma trazer para materialização. São dois extremos. Nesse extremo de tradição, de casamento, criado pelo patriarcado também, e não só, mas também, o patriarcado ele assola a tradição porque ele coloca ainda a mulher como a vítima, a do lar,
né? E esse outro extremo, que é já das pessoas que estão se desenvolvendo, elas não querem aceitar ser do lar, né? As mulheres não aceitam ser do lar, e o homem não aceita que a mulher, então, muitas vezes, que a mulher seja maior do que ele. E acontece muito isso dentro da relação, né? A mulher quer ser maior que o homem inconscientemente. Como que ela faz isso? Quando ela não deixa o homem mostrar para ela um novo caminho, quando ela não permite que o homem faça o seu papel, cumpra o seu papel de liderança. Eu falo muito sobre esses papéis de liderança que nós temos dentro da gente e que na relação se manifesta. E a mulher quer o quê? Ela controla, ou o homem controla. Estou dizendo aqui, por um exemplo, eu sou mulher, né? O controle toma conta da relação e aí não deixa que o outro lidera, não deixa que o outro cumpra o seu papel, a sua natureza, entendem? Não deixe que a sua natureza se aproprie da relação e comece, então, a busca pelo que eu busco no outro, entendem? O que eu estou buscando no outro, o que eu quero do outro, não é o que o outro tem a me oferecer ali naquela realidade. Não é o que ele tem, o que eu tenho, entendem? Não é só exatamente o que realmente está faltando em mim. E o que está faltando em mim, por exemplo, é mais presença comigo mesma. E aí eu literalmente eu vou projetar essa presença ali na relação. Olha, não me dá presença. Eu quero um homem presente. Mas eu começo em mim, peraí, como é que está o meu nível de presença na minha vida, no meu próprio projeto? E aí, gente, entra nesses extremos. Sai eu não preciso me casar para ser feliz, eu não acredito que casamento seja a melhor coisa, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, só estou te mostrando uma contextualização. E do outro lado, a liberdade suprema, né? Infinitas relações, sem nenhuma consciência de como aquilo está gerando mais caos na vida da pessoa, e acaba no final com milhões de divórcios e nenhum êxito. E quando eu falo de êxito, é o quê? É não terminar? É continuar mantendo a relação que não tá legal? Não, quando eu digo êxito, gente, é acreditar que o outro é capaz de mudar, e não no seu tempo. Então, empoderando-se de infinita paciência, sim, é verdade, é infinita paciência quando a gente quer, por exemplo, crescer e ter um lote com a comunidade, e onde eu e meu esposo estamos projetando esse futuro. E a gente quer ter nossos filhos, enfim, essa é a minha perspectiva também, obviamente, de construção, né, do que eu trago como êxito na minha vida hoje pessoal, é a construção de casa, de terreno, de comunidade, com os filhos, com todas as famílias. E se eu quero isso, se eu entendo que é com esse parceiro, que eu sinto esse amor gigante por ele, mesmo desses infinitos defeitos que ele traz, eu entendo que está nas minhas mãos a infinita paciência. A infinita paciência, gente, ele é um termo muito utilizado quando a gente vai estudar sobre relacionamentos. Dizem, infinita paciência é igual a amor infinito. Quanto mais eu consigo trabalhar em mim, a capacidade, a habilidade de ser paciente, mais eu estou possibilitando que o amor cresça e o amor se desenvolva em mim, tá? E a gente entra, então, num estado de percepção de como estamos hoje. Na extrema tradição, paciência era infinita, mas também o calar-se era infinito, a submissão da mulher era infinita, né? O homem que traía a mulher era infinito. E hoje, os opostos realmente entraram em extremos. Ninguém quer mais assumir relações duradouras porque acham que a solução tem que ser imediata, tá? Acham que paciência tem limite. Acreditamos que o outro não vai para frente só porque a relação tem 4 meses que está péssima, mas não entende que o tempo ele não existe e que a gente tem toda a habilidade para conseguir percorrer até, se for necessário, 6 meses de crise, caso for a questão de um relacionamento realmente positivo na vida e não tóxico, né? E aí a gente entra em estados emocionais aprisionados, entendem? Porque a gente sai de um extremo e vai para outro. Eu estou num estado emocional, entro em outro. Eu estou na vítima, entro em outro. Eu estou na raivosa, volto na raivosa. Estou sempre nesses constantes ataques da minha personalidade que não consegue levar para frente a minha relação. E esse é o resultado de como estamos hoje, né? Relações indefinidas, relação que dura um mês, não deu certo, vou terminar. O casal que era lindo, falava em amor, falava em infinito, falava em casamento, acabou. Acabou,
inclusive acabou com muitas memórias ruins. Não, isso quer dizer o quê? Eu não ressignifiquei, né? Eu não tô conseguindo ressignificar. Eu não tô conseguindo atingir meu nível de cura. Eu não tô conseguindo passar por cima. Entende, gente? E também não quer dizer, obviamente, que passar por cima significa se manter na relação com toda a firmeza, mesmo quando tu já nem quer mais. Mas é importante entender que a sustentação de relacionamentos duradouros também falam de um nível de energia doada e esperado. Você coloca a tua sementinha e espera quantos anos, né, para ver o fruto daquela sementinha que cresceu. E assim é dentro dos relacionamentos conscientes também, dentro dos relacionamentos que buscam o sucesso, que buscam o crescimento e o florescimento. Não é de um dia para o outro que vai se curar os padrões, né? Não é de 1 ano para 2 anos que vai deixar de surgir os problemas e, poxa, eu acabei de passar por uma fase, nossa, é fase em cima de fase, é coisa em cima de coisa, meu Deus, gente, calma, paciência, o mundo tá aqui o tempo inteiro gritando no ouvido da gente, pressa, né? Faça tudo com pressa logo, é rápido. Passa na faculdade, você já tem que arrumar um emprego, e é rápido, né? Toma remédio para não ficar doente. E quando tu começa a perceber a doença na relação, tu acredita que é da mesma forma que deve se solucionar isso. Entende? Como a gente já foi, como a gente não tem mais o senso de aprender a lidar com grandes desafios. Se tá grande demais é porque não era para dar certo. E não é muito bem por aí. Pode ser que muitas vezes é, mas muitas vezes, e a maioria delas, não é. A verdade é que a gente já não tem a habilidade de ter sustentação. As nossas raízes estão muito fracas, né? A gente não consegue enxergar além do que a gente enxerga ali naquelas 4 paredes do nosso apartamento, da nossa casa. A gente fica submetido a enxergar somente o problema, somente a situação, somente a dor, somente o que a mente diz, como é que está a situação, né? Porque o amor acabou. Porque a sombra está muito maior. Porque eu já falei 10 vezes e ele não muda. Mas calma, calma, peraí. Para que essa pressa toda de querer que mude logo? Por que tu não aprende também a lidar? Por que tu não aprende a lidar dentro de você, a sua capacidade de tolerar uma pessoa que nem sempre vai estar vibrando na mesma energia que a tua? E que nem sempre vai pensar como você pensa, como era lá no começo. Vocês pensavam tudo igual, vocês tinham planos lindos e agora? Agora é decepção, é frieza, o sexo não flui mais, né? Mas, gente, é normal. Normal não fluir por um tempo, volta, o amor renasce. Né? E o Tantra nos ensina muito isso, me ensinou muito isso ao longo da minha vida. O quanto eu posso renascer dentro da relação. A relação ela é infinita. Mas a gente tem um fogo incessante dentro da gente de querer descobrir o que tem fora. E a gente acaba projetando descobrir o que tem fora nos términos das relações, no desconforto, na fuga. Porque quando a gente está nessa fase da nossa vida de querer descobrir mais, de merecer mais, é óbvio que a tua alma ela quer maior merecimento. É óbvio que ela quer algo diferente. Você não pode se contentar com pouco, mas nem tanto também se tornar ingrata pelas infinitas qualidades do outro a ponto de ver somente a podridão que está habitando nele naquele momento. E quando a gente observa só a sombra do outro, amada família, a gente está, ao mesmo tempo, dizendo assim, eu só sei amar enquanto houver luz. E enquanto eu souber amar apenas quando houver luz, eu vou estar no amor condicionado, no amor estagnado, no amor mentiroso, né? E existe um livro chamado Amar e Ser Livre, do Sri Prem Baba. É um livro muito conhecido, muitos de vocês já devem ter lido. E esse livro fala muito, né? Tire o condicionamento do que é amor para você, do que é se relacionar para você. Abandone todas essas armaduras, essas perspectivas idealizadas de relacionamento. Abandone e crie dentro de você a comunhão com os reflexos que te aparecem fora, porque são infinitos reflexos, né? E a minha avó sempre fala para mim, minha mãe também. Todas as vezes que eu pensei em terminar, e eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu acho que eu vou terminar. Eu não vou dar certo mais, não dá certo mais.
Mas, na verdade, eu estava fazendo e tentando dar certo de uma forma totalmente errada, que é o que eu vou falar com as 7 chaves. A gente vai falar agora. E minha mãe falava, tu vai arrumar um, tu vai terminar com esse para arrumar um outro ali igualzinho, vai passar por tudo igual. Eu falei, nossa, quanta crença limitante a Sara tem, né? Mas hoje eu entendo a sabedoria desse conselho ancestral também. Porque, de fato, eu vou encontrar a mesma pessoa ali, com os mesmos defeitos, né? E eu vou ter que trabalhar o quê? As mesmas coisas. Então, o trabalho é meu. Vamos para as 7 chaves de ouro, para que a gente permita se enxergar além, né? Abrir e expandir nossa consciência dentro das relações e entender o quanto essas chaves podem aprimorar. E o que eu vou falar para vocês? Tomem um papel e uma caneta. Escrevam bem essas 7 chaves, tá? Não é uma chave, não é duas. São 7 chaves de ouro. E eu escrevi ela para potencializar realmente um despertar para a nossa individualidade, tão quanto para a troca do relacionamento de vocês, tá? Então, primeiramente, por que eu decidi falar desde a primeira... por que eu decidi falar essas 7 chaves, né? Elas, na verdade, elas não são 10%, não são 10% do nosso curso completo, tá, gente? O nosso curso completo tá muito maravilhoso. Essas chaves são compiladas introdutórias de ferramentas íntimas de revolução, tão quanto práticas para resolução dos conflitos. Então, elas são profundas, algumas são mais complexas, e eu vou pedir para que vocês anotem as dúvidas de vocês em relação a essas 7 chaves, para que no final da aula eu possa responder todo mundo na medida do possível, de quem vai estar online até lá, tá bom? A primeira chave, gente, a primeira chave é os 3 Cs da confiança interna. Os 3 Cs, que é as 3 Cs, né? As 3 letrinhas C, que vão gerar a confiança interna, que é a base para todo e qualquer desenvolvimento na relação, segundo esse estudo de relacionamentos conscientes, porque é a base da nossa revolução do poder pessoal. Quais são esses 3 Cs da confiança interna? O primeiro C é a clareza, o segundo é o compromisso e o terceiro é a consistência, tá? A confiança no quê, né? A clareza no quê? A clareza de quem eu sou, a clareza do que eu estou falando nesse diálogo com meu parceiro, a clareza do que eu estou assumindo dentro dessa relação, a clareza de que tipo de relação eu quero na minha vida, tá? A clareza de qual tipo de relação eu estou tendo a partir de mim com o outro, quem sou eu dentro dessa relação, né? Quando a gente abre esses 3 Cs, a gente percebe 3 pontos que vão culminar o poder pessoal, para que dentro desse poder pessoal a gente possa sair das projeções do passado, dos traumas, da criança, da vitimização, da carência, das dores, né, da vergonha, da insegurança, da impulsividade, com esses 3 Cs. A clareza de quem eu sou, o que eu falo para o outro, como eu assumo esse relacionamento, como eu estou colocando esse relacionamento para trabalhar, qual que é a minha parte de autorresponsabilidade nessa clareza que eu tenho. E a segunda, o compromisso, como eu arco com essa clareza, como que eu estabilizo essa clareza, né? Como eu estou, o que seria esse compromisso? É como eu estou todos os dias estando comprometida para nutrir a confiança de mim comigo mesma e para com essa relação. Né? E isso exige da gente um extremo esforço para que a gente se policie, para que a gente olhe para a gente mesma, para que a gente identifique e tenha coragem de dizer da nossa vulnerabilidade, de assumir a nossa insegurança, de assumir o nosso vampirismo, o nosso narcisismo. Ter compromisso mesmo, diz essa palavra, da devoção entre nós mesmos e o cônjuge. Porque a gente não está acostumado hoje mais, nesse extremo que está a sociedade, a se doar, a gente quer receber o tempo inteiro. A gente está totalmente voltado no receber. A gente vai ter uma chave de ouro que vai falar só sobre isso.
sobre a libertação desse receber. Esse compromisso é com o teu campo. Essa clareza, esse compromisso, essa consistência é com o teu campo. Para que o teu campo esteja comprometido com 50% do resultado de como que esse relacionamento está. Lembrando que você é 50% e ele ou ela os 50% desse relacionamento. Né? Então, se você tiver clareza, se você tiver compromisso, ou seja, você está ali trabalhando dentro do que você acredita, em como você acredita de forma consciente, para ter um bom diálogo, para manter a paciência, para sair da rigidez das suas ideias, para sair da defesa quando escuta o outro, para não permitir que, como você escuta o outro, quem está escutando através de você são os teus traumas. Então, eu tenho um compromisso comigo mesma de que todos os dias eu vou me doar, por exemplo, da melhor maneira possível, sem esperar que ele doe, tá? Sem esperar que ele faça o mesmo, sem esperar sequer que ele perceba que eu mudei fazem 15 dias, tá? Ou ela, vice-versa. E o terceiro C é essa consistência. Por que a consistência? A gente está falando dentro da abordagem bioenergética, a gente vai ter uma aula só sobre isso no nosso curso bioenergético. Quando a gente fala de clareza, compromisso e consistência, a gente está falando do nível dos nossos 3 primeiros chakras, que é a raiz, o chakra básico, o chakra da raiz, o chakra sexual e o chakra do plexo solar. Quando eu tenho consistência, eu estou cada vez mais enraizada na minha clareza e no meu compromisso. E eu vou continuar mantendo certos comportamentos que eu acredito serem realmente positivos para nutrir essa relação para um alto nível. Entende? Então, a gente não tem que criar um elo de dependência para gerar consistência no outro, entende? A consistência, o compromisso e a clareza é para com o meu desenvolvimento na relação, tá? Agora, se o teu cônjuge, se o teu relacionamento, ele não está cooperando, ele não está fazendo o mesmo, dentro dessa primeira chave, pouco importa. Porque eu estou primeiramente olhando para mim, tá? Primeiramente eu estou olhando para o meu esforço, para a minha clareza, meu compromisso, a minha consistência. Se eu tiver com essas 3 bases bem trabalhadas, ancorando com muita maestria o meu poder pessoal, e é disso que a gente está falando. No fim da história, a gente não está falando de relacionamento consciente para somente jogar para o meu próprio bem, para o meu próprio desenvolvimento, para a minha própria inspiração, para a minha própria saúde, para o meu próprio sistema imunológico, né? Então, compreendendo isso, a gente tem habilidade para conseguir manter dentro do nosso trabalho interno, mesmo quando a gente passa por infinitos obstáculos nas relações e na relação afetiva. A segunda chave de ouro é a lei do esforço, para quem está aqui, a lei do esforço indireto aplicado nas relações. Lei do esforço indireto aplicado nas relações. O que significa isso, gente? O que significa essa lei do esforço indireto? Essa lei do esforço indireto diz como que você está se esforçando para ter um relacionamento feliz. Como que você faz isso hoje? Tentando fazer o outro feliz, você faz isso exigindo a felicidade, você faz isso de forma direta, de forma, eu quero felicidade, então eu quero felicidade agora, e eu vou fazer de tudo para esse casamento ser feliz todos os dias. Você está fazendo isso de forma errada, porque isso não vai gerar felicidade, isso vai gerar frustração. A lei, quando a gente fala de lei, a gente está falando de uma lei universal, uma lei quântica, ela existe, e a gente precisa aprender a lidar com certas leis, e essa é uma das leis para manutenção de relacionamentos, para revalidar as nossas crenças. A lei do esforço indireto diz que eu não preciso me esforçar diretamente para conseguir a felicidade, ou seja, eu não preciso nem tocar na felicidade para ser feliz no casamento, eu só preciso agir no esforço indireto. O que é? Traçando metas, traçando formas, traçando atitudes para que vão gerar, no final, a consequência, a felicidade, mas eu não estou na lei da felicidade, eu não estou buscando isso na relação, eu só estou fazendo que isso aconteça por meio do esforço indireto. Ou seja, como seria isso na prática, né? Como seria na prática utilizar essa lei do esforço indireto? Seria deixar, por exemplo, de buscar essa felicidade quando vocês vão no restaurante
parar de buscar a felicidade quando você conversa com ele, você espera dentro de você que ele esteja na mesma frequência de diálogo que você. Para de buscar. Você está se esforçando de forma direta para conseguir um objetivo, isso vai te gerar frustração e não é êxito. E como você deve fazer isso? Na prática, colocando formas de ativar a felicidade na tua vida, que seria organizar, por exemplo, a rotina da tua casa para funcionar da melhor forma possível. E aí, por consequência, a casa vai vibrar felicidade, né? Organizar um altar um altar na tua casa para colocar fotos de vocês, aquilo vai gerar felicidade. Só que é a lei do esforço indireto. E quando a gente fala de lei, a gente está falando de grande impacto que aquilo vai trazer para a relação. A gente vai fazer inconscientemente. É como se falasse de inconsciência. A gente vai tratar de forma livre para que a felicidade seja expressada aqui nessa relação. Só que, obviamente, com vontade, obviamente, com especialidade no que você está fazendo, né? E a lei do esforço indireto, ela te possibilita você gerar tudo que você quer sem precisar fazer aquilo que você quer. Então, se você quer paciência, como que você vai conseguir a paciência? Não é falando da paciência e não mostrando que você é paciente. É você simplesmente se sintonizando com momentos que gerem paciência, que vão gerar a paciência na relação de vocês. Então, o que é que pode gerar mais paciência na minha relação? Outra coisa, como que eu posso utilizar a lei do esforço indireto para ter um diálogo melhor com o meu esposo? Primeiramente, se desprender de esperar que esse diálogo seja melhor, mas utilizar de uma dinâmica amorosa no diálogo para que seja conquistado sem esforço direto, entende? Então, não vou me policiar para trocar com o outro ali uma rigidez de um diálogo, se, obviamente, eu estou sujeita a me aprisionar que o outro seja consciente das palavras dele. Eu estou usando a lei contra mim. Né? E quando a gente fala de lei, a gente está falando de uma carga de energia que cai no nosso campo e a gente não sabe lidar depois. Então, utilize da inteligência do universo para manejar as coisas que você quer na sua vida de forma indireta. Ou seja, se eu quero paciência, eu não vou buscar a paciência, mas eu vou criar a paciência no campo. Se eu quero organização aqui na minha casa junto com o meu esposo, eu não vou falar e buscar pela organização, eu vou criar essa organização, eu vou ser essa organização. E basicamente, a energia do todo vai mudar, a energia da tua relação vai mudar, a realidade gradativamente vai ser transformada também através dessa lei do esforço indireto. Só que a gente faz isso totalmente ao contrário na prática, né? A gente fala de organização, mas a gente está cobrando por ela, e a gente está apontando quando o marido deixa por 3 dias seguidos a louça suja, mesmo que você fale, né? E a gente também está falando de programação neurolinguística aqui. Quanto mais você aponta um erro, ou seja, quanto mais você se esforça diretamente para aplicar certa coisa, mais você está errando, porque não é dessa forma, não é com essa ferramenta de falar, de apontar, de mostrar que você vai conseguir a mudança daquilo. É realmente fazendo aquilo, criando aquele campo por de fora dele. Né? Um outro conselho de ferramenta prática para isso, para a louça, por exemplo, é você, todas as vezes que o teu esposo deixar a louça lá, você perguntar, lavou a louça? Você faz isso. E você diria, eu faço isso, eu estou fazendo certo? É óbvio que não. Você não tem que ficar cobrando e perguntando. A lei do esforço indireto se aplica como? Quando ele lavar, você vai dizer gratidão por lavar essa louça, até que os neurônios dele possam funcionar de uma forma brilhante e ele trabalhe melhor ao favor de ambos, tá bom? Ou seja, utilize com sabedoria, tá? A terceira chave, sabedoria da energia dissipada. Tem a sabedoria da energia dissipada. Isso é muito profundo e fala de vários níveis e camadas da nossa forma de comunicação com o outro, tá? A minha energia para com o outro, para na relação, fala diretamente do impacto
que eu estou criando da percepção do outro em relação a mim. Gente, isso é muito forte. Como eu estou dissipando a minha energia? Através das palavras, através do toque, através do que eu faço, tá? Através de como eu faço, pra cá. Através de como eu faço e através de como eu recebo a energia que ele traz para mim, ou ela traz para mim, tá? Sabedoria da energia dissipada. Eu estou dissipando em maior frequência energias que desgastam a minha relação, tá? Por quê? Porque elas são tendentes a serem normalmente muito explosivas, pessimistas, de focar somente no negativo, de focar somente em 3 ou 4 comportamentos durante o dia que o companheiro fez e você não gostou e aí perdeu o dia inteiro. E eu tô dissipando a minha energia como? Como a gente cria essas dissipações inconscientes e negativas na relação? Se esfriando na relação para dar um choque no outro, para ver se ele percebe que ele está errando. Isso, gente, é totalmente imaturo. A gente não pode ficar mais fazendo essas coisas. Não existe mais tempo para isso. Gente, está na hora de mudar. Não existe, não existe como eu manter uma relação fazendo esses jogos dessa energia que eu dissipo. Eu dissipo frieza, porque o outro não falou uma coisa que me desagradou. Eu dissipo ingratidão, porque o outro foi grosso comigo e eu sou capaz de guardar aquilo de mágoa pro resto da vida da relação, né? Eu utilizo da energia sem sabedoria, dissipando ela quando eu tendo a falar mais palavras negativas na relação do que aumentar a liderança daquele meu parceiro. Como assim, Kalina, me diminuir para aumentar ele? É disso que você está falando? Não. Até porque a gente precisa tirar a perspectiva de que um é maior que o outro, ou de que o homem manda na mulher, ou de que eu não tenho que estar embaixo dele. Gente, isso destrói as relações, a gente não tem porquê, a gente não tem pra que ficar nesse joguinho. E falando de consciência, como que eu tô falando? Tá com barulho, gente? Então deixa eu desligar aqui, peraí. Então eu estou criando, perdão, gente, eu fechei o microfone aqui. Eu estou criando no meu campo resistência com a minha sabedoria. Todas as vezes que eu aumento o meu tom de voz, eu estou dissipando e criando uma perspectiva de realidade naquela relação. E aí é onde cria os rótulos nas relações. Ah, ele é muito frio. Ah, ela é muito bruta. Mas não é que ela é, não é que ele é. Eles só dissiparam energias de forma sem sabedoria. Eu só estou falando sem sabedoria, sem a sabedoria de como aquilo está impactando a minha relação, de como que ela está construindo, está gerando a realidade da minha relação. Então aqui, gente, quando a gente chega nessa chave, a gente precisa compreender que eu estou criando meu relacionamento todos os dias, toda hora, todo momento, tá? Eu estou criando. Eu tô. A Adriane falando, gente, mas vai morrer de calor, deixa o ventilador ligado. Não, mas tá bom, eu botei o ventinho pro lado aqui. Ó, quando eu tô criando essa energia de forma inconsciente, eu tô desconectando os fios da minha relação. Por exemplo, dentro de um diálogo, onde você vai falar, olha, não tá legal o teu comportamento. Poxa, eu já falei 10 vezes para tu mudar isso, mas tu tá ali focando no problema, tu não tá focando na solução. Entende? Quando tu chega para acusar e para mostrar um problema, sem nenhuma noção das emoções no campo, você está destruindo a sabedoria da tua energia e está destruindo a relação, entende? Quando eu chego no meu parceiro derramando o campo com de coisas que ele não fez ou fez que não foram boas, eu não estou utilizando com sabedoria. Como que eu vou solucionar o conflito percebendo essa chave de ouro? Eu vou buscar a maestria da minha comunicação. Óbvio que a falar
de forma mais profunda sobre essa comunicação, mas no nosso curso completo nós vamos ter. A gente entende que a principal forma de conexão entre você e o outro é pela comunicação. Se eu dissipo a minha energia me comunicando só coisa negativa, ou reclamando, ou taranã, taranã, nossa, aí foram 3 dias, 4 dias, 5 dias que a relação se esfriou. Nem percebi onde é que foi, mas quais foram as palavras dissipadas, gente? Qual foi a energia que eu criei no campo? Energia que cria, ela fica no campo, a não ser que a gente reverte ela. E como que a gente reverte? Na solução do problema. E como que a gente soluciona o problema? Revertendo o comportamento. Como que a gente reverte o comportamento na prática? Criando novos comportamentos. Olhando para isso, como eu estou utilizando a minha energia dissipada? Sabedoria. A mulher sabe dificultar, o homem, a tola destrói. Mesma coisa para o homem. O homem sábio é dificular, o tolo a destrói. E quando a gente fala de lar, a gente não está falando de casamento, a gente está falando do lar interno e do lar de vocês, o campo da relação de vocês. E se você está voltado somente em criticar e acusar os defeitos do teu esposo, o que ele deixou de fazer, você está extremamente emaranhada na tua vitimização. Você não está focada no teu trabalho. Você não está focado no teu desenvolvimento. Você está focada em ver o outro e as faltas dele. Então, eu estou dissipando uma energia extremamente negativa no campo. E é óbvio que nenhum tipo de relação prospera utilizando essa forma de querer resolver problemas. Eu não estou resolvendo nada. Eu estou apontando o problema. E é assim que a gente enraiza problemas. É apontando eles. Entende? Chega um momento que a paciência acaba, o estresse se torna maior e eu só consigo enraizar os problemas na relação. A louça nunca vai ser lavada. Tem 3 anos que eu tô casado. Eu tô 3 anos que a gente namora. Todas as vezes eu falo, mas você tá falando errado. Você tá dissipando a sua energia de uma forma dura, rígida, inflexível. Você tá querendo mostrar para ele que você tá certo, que você tá certa. E não é dessa forma que o cérebro aprende. Isso a gente tá falando de neurociência. Quando a gente critica e quer mandar o outro, o cérebro, por instinto, ele vai olhar para aquilo e vai se defender, porque, peraí, não é assim que eu aprendi a sobreviver, né? Não é assim que eu vou aprender a crescer. E aí entram aquela imagem dos gatinhos com o pelo tudo para cima, tipo, todo mundo ali dentro da relação tá com os pelinhos para cima porque tá com medo de ser atacado. Mas é porque o ataque vem de onde? Porque eu quero crescer na relação, eu quero te ajudar, não é assim que vai ajudar. Uma das coisas que mais diminui a sabedoria dessa dissipação energética é o tom de voz, tá, gente? Se eu tô falando num tom de voz brando, eu crio uma energia muito diferente da energia que, poxa, por que tu não fez? Né? É diferente. E a forma como dissipa, o outro recebe na mesma intensidade. E, obviamente, que o mesmo criança que existe em você existe no outro, essa criança vai se defender. Tampouco ela quer aprender com quem só vai falar mal. E por aí não. E por aí vai. Né, gente? É muito profundo. Terceira chave de ouro. Libertação do senso egocêntrico e individualista. Libertação do senso egocêntrico e individualista. É muito, muito profundo falar sobre isso. E aí vai tocar muito nas feridas de muitos de vocês aqui. Assim como tocou muito na minha quando eu olhei para esse lugar da minha vida e percebi que eu estava num relacionamento, mas eu só pensava em mim. Eu estava querendo mudar, eu estava querendo que a gente ficasse melhor. Eu estava querendo que a gente, nossa, fosse uma relação diferente, sabe? Aquela relação idealizada, meu Deus! Mas eu só estava focada em mim. Em mim. Nos meus problemas, no que eu preciso, no que eu quero, no que eu posso, no meu limite, na minha paciência, no meu merecimento, eu. Tá, é assim? Então você vai, em menos de pouco tempo, acabar com essa relação. Eu não tô falando de eu quando eu tô falando de relacionamentos, eu tô falando de nós. Tá? Então eu tenho que sair dos meus problemas para voltar para o nosso. Eu tenho que sair das minhas necessidades para voltar para o nosso.
Eu tenho que sair da minha vitimização, da minha carência e voltar para a vitimização e a carência da relação. Porque tu acha que tudo é contigo? Porque tu acha que tudo é sobre ti? Porque tu acha que tudo te acusa, que tudo tá te fazendo mal? E ele ou ela? E esse daí que tá do teu lado, como é que tá dentro de tudo isso? Como é que tá o mundo dele? Como é que tá ficando o armazenamento da bagagem dele? Eu tô só pensando em mim. Eu só quero resolver o meu eu. E quando eu falo disso, gente, obviamente, na mesma hora, eu estou dizendo que eu não quero prosperar. Eu não penso em crescimento. Eu não quero, por exemplo, ter a minha comunidade instalada, com milhões de árvores e frutos para as crianças virem brincar junto com o meu companheiro. Se eu estou pensando só em mim, eu estou deixando de crescer, de gerar mudança, de gerar impacto, porque eu só quero pensar em mim. Eu estou tão fragilizada que eu só consigo ver a minha necessidade. E a minha necessidade agora é de terminar essa relação, porque tá uma bosta. Tá uma bosta. E eu sei muito bem o que é isso, gente. No dia que isso caiu pra mim, no dia que essa ficha caiu, eu botei o joelho no chão. Botei o joelho no chão e falei, meu Deus, Senhor, Mãe Divina, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Meu pai, minha mãe, me perdoa por isso. Me perdoa por ter acusado tanto, por ter cobrado tanto, por ter visto tanto defeito, por ter apontado tanto esses defeitos por tanto tempo dentro da relação. Eu estava errada. Eu só estava olhando para o meu próprio umbigo, para o meu ego, para o meu indivíduo. Eu não estava olhando para a minha relação de verdade, como eu achava que estava. Eu falava que estava falando da relação, eu estava falando da mudança da relação, mas eu não estava falando para a mudança da relação, não. Eu estava falando, sentindo e percebendo só para minha mudança. E quando eu estou falando isso, eu estou falando de uma mudança que tem que acontecer dentro, não é fora. Eu estou falando de uma mudança que eu tenho que carregar dentro de mim, gerar e transformar dentro de mim, para que essa relação possa acontecer com maestria. E quando eu acessei essa chave, gente, mas quando eu acessei essa chave, o meu olhar para o meu parceiro mudou 100%. Eu saí do ego. Eu saí do meu eu. Eu olhei para aquela pessoa, olhei o histórico de vida, eu olhei tudo que já passou, eu olhei por que as limitações dele, né? Eu olhei o quanto a forma como ele lidava com os problemas era muito melhor do que eu. O homem tende, querendo ou não, gente, a ser mais calado. O homem tende a não identificar tantos problemas na relação. O homem tende, por natureza racional, objetiva, a não ver as coisas que a mulher vê. E quando a mulher vê demais, ela não tem discernimento e sabedoria para lidar com aquilo, ela espanta o outro. E o outro se espanta e gera cada vez mais correntes na relação, né? E o outro ali. E aí eu olhei, meu Deus, a luz do outro mudou. O amor voltou, a beleza voltou. Eu consegui honrar o outro como ele é. Por quê? Porque eu saí dos meus defeitos, eu saí das minhas buscas incessantes de querer o melhor para mim, de viver em gozo, de viver em prazer, de querer só alegria. Não é assim. A gente não tá falando disso na vida, não. Quando a gente fala de alma gêmea, a gente não tá falando que a gente vai encontrar um parceiro que vai vivenciar 4 anos juntos sem passar por fases horríveis. Então, para de focar no teu próprio problema. Para de ficar focando e olhando só para a falta da relação. Foca no futuro de vocês também. E é onde a gente entra no primeiro, segundo, terceiro, quarto, na nossa quarta chave, que é foco no seu propósito de vida. Aqui você sai da codependência, você gera em cima do outro de precisar dele, foca no teu propósito, no teu trabalho, no teu rumo, no teu caminho para conseguir, lá desde a primeira chave, zelar pelos 3 Cs, que é a clareza, o compromisso e a consistência, para que aqui, nessa chave, você consiga focar no teu propósito de vida, naquilo que te mantém, para que você não fique bitolado, aprisionado, estagnado nos problemas tão pequenos que vão surgindo na tua relação.
Porque se tu não focar nesse propósito de vida, no teu, se tu não focar no teu espaço de campo maior, você está sujeito a se perder, a perder sua individualidade na relação, a perder quem você é na relação. E quando você perde quem você é, tampouco você vai saber como lidar com o outro. Tampouco você vai saber como exercer a tua melhor versão com o outro. Porque eu perdi o meu centro. Eu perdi o meu propósito. E isso acontece muito dentro das relações. Né? Por isso que os diálogos estão cada vez mais egocêntricos, por isso que todo mundo está voltado só para si mesmo, por isso que o planeta está assim. Todo mundo só pensa em si. Né? E ninguém está voltado para a lapidação do seu propósito. Ninguém está disposto mesmo a melhorar incondicionalmente para o todo e não só para si. E não só pensando na sua própria dor, no seu próprio problema. A nossa quinta chave de ouro: desenvolvimento de grandes metas juntos. Para chegar nessa quinta chave, obviamente é importante tratar com impecabilidade as outras 4 chaves acima, porque a quinta chave, ela desenrola na gente, em você, na sua relação, no seu relacionamento, a interdependência. O que isso quer dizer? Vocês dois estão juntos sem depender do outro, mas se os dois estão coligados, conectados, vocês podem crescer muito mais se estivessem sozinhos, tá? Vocês podem crescer muito mais se estiverem sozinhos. Mas para isso, antes, por exemplo, você precisa estar conectado com o teu propósito, com a tua missão, com o teu trabalho, com aquilo que te faz bem, com as tuas necessidades básicas para poder viver. Tá? O desenvolvimento de grandes metas juntos, tá? Desenvolvimento de grandes metas juntos. O que isso quer dizer? Isso a gente sai de uma limitação muito grande imposta pela sociedade, de uma limitação muito grande armazenada na nossa ancestralidade, que é, quando 2 pessoas se juntam, por mais que elas falem em planos, é muito raro, mas muito raro ver casais que concretizam seus planos. Casais que têm realizações nos seus planos, nos seus projetos juntos, tá? E eu não tô falando de trabalhar juntos, tô falando de metas juntos, de coisas que vocês dois querem construir juntos, de coisas que vocês dois querem ancorar juntos. Entende a diferença? De quando a gente só foca no nosso propósito de vida, agora eu consigo focar no nosso propósito juntos, na nossa meta juntos. E quando a gente vai para esse lugar, a gente se torna 3% da sociedade. Só 3% da sociedade consegue pensar e ter metas onde o casal estão juntos trabalhando para essa realização. Ou seja, minha gente, é como se vocês saíssem das picuinhas de vocês e sobrevoassem, entendem? É como se vocês saíssem de toda e qualquer limitação ali que aconteceu. Os problemas vão se tornar menor, por quê? Porque vocês têm metas juntos. Vocês têm um propósito a se realizar junto. E qual é esse propósito? Qual é essa meta? Eu vou dar o meu exemplo aqui. Vou dar 2 exemplos, antes de eu casar e antes de eu ter filho. A nossa meta e o nosso objetivo era esse, era casar e ter filho. Depois que a gente casou e teve filho, a nossa meta, o nosso propósito era viajar o mundo. A gente queria viajar o mundo juntos. E isso a gente fez. A gente viajou muitos lugares, viaja constantemente. E agora a nossa meta, a gente nunca pode deixar de ter meta. A gente sempre tem que ter meta. Meta. Por quê? A gente quer avançar junto, não quero parar aqui não. Avançar junto, mais uma meta. Bora, mais meta, bora. E aqui tá, eu falo isso com muita graça, muito amor, porque chegar com 5 anos de casamento e ter alcançado certas metas e chegar aqui no quase quinto ano e já pensar numa meta maior ainda é muito grande, tá? Qual que é a meta hoje nossa? É ter o nosso terreno, é comprar o nosso terreno, é construir a nossa comunidade, para que todas as crianças, nossas famílias de alma possam estar com a gente e que a gente possa morar na natureza. Hoje é o nosso propósito, é a nossa meta. Quando a gente tem essa meta, que é olhando para lá, e acontece um pequeno problema aqui, esse problema já não pega a gente mais. Você tá entendendo? Esse problema é muito pequeno. Por quê? Meu amor, eu tenho bases sólidas, estou pensando no futuro com ele. Nós queremos levar adiante, nós queremos frutos. Isso dentro, obviamente, da tua perspectiva. Não precisa ser a tua meta casamento, nem
Pode ser viagens, né? Pode ser a cada 3 meses uma meta de ir para um lugar diferente, a cada 6 meses conhecer um lugar diferente do Brasil. Metas, gente, metas. Aquilo que te impulsiona a continuar no trabalho. Por que tem que ter meta? Porque relacionamento é trabalho, minha gente. Se eu não botar meta, eu fico condicionada a estar sempre ali na escassez, entende? Sempre ali no trabalho, nossa, na labuta, trabalho com esse homem, a gente está passando por grandes lutas, mas qual que é o objetivo? Onde que eu quero chegar com ele? É ali, ó. Então, minha filha merece esse trabalho. Merece que eu dê o melhor, merece ter mais paciência, merece, porque nós sabemos o que a gente quer. E óbvio que se a tua relação não estiver construída com bases sólidas, verdadeiras, ela não vai prosperar, tá? Essas metas não vão surgir, as coisas não vão fluírem, porque o relacionamento não está alinhado com realmente aquilo que eu preciso e necessito. Mas isso você só vai saber na prática da prática dessas 7 chaves, dessas ferramentas na vida de vocês. A 6ª chave é o desapego de quem você idealiza. Desapego de quem você... 6ª chave, escrevam aí para todo mundo ler. Desapego de quem você idealiza. Escreva agora, uma tarefinha para você escrever aqui no nosso chat. Quem você idealiza como parceiro? E a gente vai desconstruir umas chavinhas aqui muito legais, muito empolgadoras para você, quando terminar essa classe aqui, você já olhar para o teu parceiro e falar, nossa, perdão, realmente ter humildade, se livrar do orgulho, pedir perdão, tá? De nossa aula, para que a gente também já possa sair desse aulão, assim, olhando diferente para essa relação, né? Pensando diferente. Então, escrevam aí. A 6ª chave, desapego de quem você idealiza. Quem você idealiza? Quem você gostaria de ter perto de você e você não tem? Vou te dizer qual que é a primeira desconstrução para que você deixe de idealizar. Nós, como mulheres, idealizamos uma segunda mulher do nosso lado. A gente não idealiza um homem maravilhoso. Na verdade, o nosso inconsciente está idealizando uma mulher, tá? Uma mulher atenciosa, uma mulher sensível, uma mulher presente. A gente está falando tão quanto da nossa criança que busca por essa mulher dentro de nós, tão quanto da minha mulher que quer sempre um espírito feminino. Ela quer um feminino, ela não quer um masculino. Porque o masculino, na sua natureza, ele é rígido. O masculino, ele é linear. O masculino, ele fala, ele não se sente tanto igual. Eu não quero homem assim, não. Quero homem que se derreta quando eu estiver falando. Que seja romântico. Então, gente, olha aqui, deixa eu até ler vocês. Idealiza um mozão que se adora totalmente aos meus crescimentos. Então, a gente está idealizando uma segunda eu, tá? Eu estou idealizando a segunda pessoa. Isso não quer dizer que essa pessoa vai deixar de existir, mas que você coloca tanta falsa imagem nessa relação e ela nunca vai para frente, você nunca vai conseguir se contentar a nível de gratidão profunda pela personalidade que tem o teu parceiro. E aí você perde a conexão. Você não consegue ter sinergia com ele, porque você está apegada à imagem idealizada que você tem aí dentro, daquilo que você precisa, do que você quer, do que você merece. E que tal soltar, experienciar, se esbanjar na personalidade do outro? Assumir, aceitar a forma como o outro é. E aos pouquinhos, irem fazendo as mudanças, né? Sem rigidez e sem ataque. Pedir e mostrar que com sensibilidade, mas não com a sensibilidade que você procura, porque você nunca vai obter, tá? A sensibilidade, ela pode ser transformada em coisas mais gentis nas relações e por aí. Gente, a gente vive num conto de fadas nas relações. A gente busca por uma relação que a gente nunca vai ter. Nunca vai ter. Porque a gente busca endeusar, criar rosas. Isso não é verdade, tá? Eu falo não só por experiência, mas também por estudo, por ciência, por muita dedicação, tá, gente? Os relacionamentos mais prósperos que eu tenho como inspiração na minha vida são de pessoas que passaram e passam diariamente por fases e falam assim, é assim mesmo, mas é assim, mas é bom, olha aí o fruto, olha onde a gente está hoje, olha como a gente está feliz. Mas, ó, a última crise foi há 3 meses atrás. Então, assim, para que idealizar? Para que criar
né? E óbvio que isso não pode tirar de ti o senso de que você merece muito mais, você merece muito melhor. Mas esse muito mais e muito melhor não pode estar vinculado com a necessidade de querer gerar mudanças insustentáveis e perfeccionistas na tua relação. Tu entende a diferença? Por exemplo, Kali, eu sei, eu sei que eu quero que meu parceiro melhore, por exemplo, na atenção dentro de casa. Eu quero que ele tenha tempo de qualidade em casa. Então, não é que eu quero ele mais presente, eu quero que ele doe tempo de qualidade. Então, na prática, essa ferramenta é como? Desconfigure o ideal e crie, dê espaço para que o melhor dele possa brotar, de forma onde você mostre com uma comunicação amorosa como ele pode fazer isso. A gente vai falar muito nisso, muito de ferramentas mesmo, de como que você vai abrir o campo do teu esposo, do teu companheiro, para ele mostrar essa mudança no nosso curso completo, né? É muito para falar aqui, a gente já deve estar cansado de estar aqui escutando o aulão. Quando a gente fala de construir essas ferramentas, a gente está dizendo também de um lugar dentro de nós, de nós mesmos, que conseguimos reconstruir, entende? Eu consigo reconstruir dentro de mim uma pessoa que não seja perfeita, uma pessoa que não seja como eu só estou buscando em mim, tá? E dentro disso soltar as amarras, fluir de um jeito do outro, rir do jeito do outro, parar de tanta rigidez, né, gente? Então, quando a gente entra nessa rigidez, a gente perde a magia da relação e perde a possibilidade de se conectar com o outro, da forma como ele é, e não como a gente espera, não como a gente deseja. Essa é uma chave muito profunda, muito. Não sei em que nível vai tocar vocês. Mas, assim, como a gente está sempre desconstruindo, né, idealismos, a gente está sempre desconstruindo crenças, há menos de 3 meses eu desconstruí essa da idealização. E aí eu identifiquei tudo isso que eu tô falando para vocês também. Do quanto eu não estava satisfeita porque realmente eu não estava satisfeita porque eu idealizava, eu tinha na minha cabeça vários rótulos. Eu tenho na minha cabeça, eu tinha na minha cabeça, não tenho mais, graças a Deus, um relacionamento muito romantizado, que venderam para mim. Eu tinha um relacionamento na minha cabeça, gente, do homem muito masculino também, do homem que ia projetar, que ia conseguir sustentar a casa. E a gente tem muito isso, sustentar a casa, sustentar os problemas, a gente procura um pai também, né? Além de procurar a mim mesma, eu procuro meu pai. E o meu esposo, meu companheiro, procura a mãe. E acontece os embarres, porque eu nunca vou conseguir ser a mãe dele. Eu nunca vou conseguir gerar a energia que a mãe dele gerava. E assim como meu pai. Ele nunca vai ser tão forte como meu pai. Meu pai foi quem me gerou. Então, quando eu esbarro com a insegurança dele, eu deixo de amar ele. Porque eu quero um homem seguro igual meu pai. Mas eu quero, ao mesmo tempo, um homem delicado para sustentar com presença a minha sensibilidade. Entendem? Por que a gente precisa retirar as idealizações e configurar uma aceitação de quem o outro é? A gente vai entender, aprofundar na prática também tudo isso no nosso curso. A 7ª chave de ouro é o olhar das camadas ancestrais. Escrevam aí no chat. Eu adorei ler vocês sobre o que vocês idealizavam. E não é que é de fato o que eu tô falando? Ó, quando eu falo olhar das camadas ancestrais, eu quero dar um convite para que a gente saia da superficialidade da relação. Principalmente quando a gente fala de conflito, principalmente quando a gente fala de problema que você está enfrentando. Eu quero que você olhe mais a fundo do que você está vendo. Eu quero que você navegue na sua ancestralidade. Eu quero que você cure os padrões depois que você enxerga quais são eles, do porquê que tá como tá, do porquê essa coisa que tá surgindo de mim, que tá surgindo dele. Olhar para as camadas ancestrais. Eu vou identificar mãe, pai, bisavó, tataravó. Eu vou identificar os membros mais perto, os irmãos, tios, primos. Vou ver como que tá, analisar tudo ali, na minha vida e na vida do parceiro. Sem crítica, é só uma análise. Se houver julgamento, se houver crítica, a gente vai perder todo o jogo consciente da relação. Quando eu aprofundo na camada, é para que eu entre como uma serpente naquelas terras, naquelas águas.
e vai buscando, traçando o que é, analisando o que é que está trazendo isso. Quando a gente vai para as raízes, que são as camadas ancestrais, a gente pode conseguir transmutar desde a raiz. Lembra quando a gente fala que o mal a gente corta pela raiz? É assim. É assim que a gente vai fazer, né? Ver se tem pergunta. Depois eu leio as perguntas de vocês. E para isso, para a gente conseguir olhar essas camadas, identificar os erros, né? Por exemplo, os erros financeiros. Pai do meu companheiro não teve sucesso, tem muitas dívidas, e quando eu parei para pensar, a gente está com muita dívida, então está repetindo. Vamos olhar a raiz disso. E quando a gente olha para a raiz, a gente corta o problema, para que ele não volte mais. Entende, família? Por isso que é importante a gente não deixar de olhar para as camadas ancestrais. Olha, essa é a sétima chave de ouro. E como que a gente precisa fazer isso para ancorar essas 7 chaves? Como que a gente vai conseguir ancorar mais e melhor? A gente consegue ancorar essas chaves vencendo a barreira do orgulho, tá? Parando de projetar no outro, parando de esperar do outro, sair do nosso masculino e do nosso feminino curado. O masculino, sair do masculino e feminino ferido. O masculino ferido, família, é aquele masculino abusivo, tóxico, agressivo, e ele habita dentro de nós. Qual? Naquela personalidade mandona. Naquela mulher sabe tudo. Naquela mulher que dá as ordens e cala a boca, eu que sei, meu Deus, eu tenho razão. Abdicar-se dessas personalidades diariamente, tá? Abdicar-se da mulher que precisa ter razão, do homem que precisa estar certo. Não existe certo ou errado em relação. Coloca isso na cabeça de vocês. Não existe bom ou ruim. Entende? Não existe. Por que não existe? Porque não existe inimigo. Vocês não são inimigos. Vocês não estão aí para perder tempo com esse tipo de coisa. Os inimigos são os problemas que vocês estão criando. Ladainha da mente. Confusão do emaranhamento mental. Vocês estão aí para construir juntos. Vocês estão aí para crescerem e se curarem juntos. Então, a gente precisa aprender a alimentar o nosso campo de forma verdadeira. Tá? De forma que a gente se concentre mais no nosso caminho e pare de ficar esperando, por exemplo, uma ligação, esperando por uma mensagem, esperando que o outro responda, parando de levar as coisas para o lado pessoal. Entende, gente? Compaixão pela alma universal do outro, ou seja, toque no outro como se tu estivesse tocando você, tá bom? Toque no outro vendo que também tem uma criança muito abusada ali. Você não pode machucar mais. Então toca com muito carinho, com muito cuidado. Paciência infinita, amor infinito, tá? O relacionamento é uma empresa. Já falaram isso pra vocês? Relacionamento é uma empresa? Como assim empresa? Na empresa a gente não tem um monte de funcionalidades, um monte de probleminhas e que tem que ser resolvido. Se não for resolvido, vai falir. Casamento, relacionamento é a mesma coisa. Relacionamento é todos os dias resolver, é a arte de resolver todos os dias antes. Tá bom? Eu quero contar para vocês agora do meu curso completo de relacionamento consciente, tá? Que foi desenvolvido para que a gente pudesse realmente mergulhar em soluções, em ferramentas práticas, para realmente guiar a gente a perceber todos esses padrões que eu falei, que estão armazenados na nossa psique, estão armazenados no nosso DNA, estão criando todos os dias mais conflitos. E o curso, a metodologia dele são de 7 aulas, dentro de cada aula uma camada diferente do que e por onde olhar para solucionar os nossos conflitos. Então a gente vai mergulhar nos padrões da ancestralidade, nos bloqueios, nas feridas, né, do porquê esses comportamentos submergem. Nesse curso a gente vai aprofundar-se de um lugar de apropriar da autonomia que eu tenho para curar essa relação, se apropriar da autorresponsabilidade na relação, assim como conseguir de forma prática criar uma nova perspectiva da relação, entende? Essa metodologia que eu coloco ali, ela é baseada principalmente na minha experiência, na minha troca e sinergia na minha relação, assim como nos estudos e formações que eu fiz, dos retiros, das viagens, que a minha busca sempre foi relacionamentos, né? Sempre foi me apropriar de uma condição onde eu possa melhorar tudo isso, né? Guiar vocês a terem comportamentos
mais positivos, utilizando de programação neurolinguística, de ferramentas e táticas de comunicação não violenta, de rituais, tá? A gente ainda vai falar de ritual para vocês, de lua nova, para vocês começarem a fazer agora com o relacionamento de vocês, tá? Não saiam da aula. E para quem tem interesse também, gente, é no final que a gente vai abrir tudo isso, tá bom? Então esperem aí, aguenta o bumbum. Quando a gente fala de exercer comportamentos, a gente está falando de trabalhar com raízes, né? Ter doação no nosso trabalho para curar as relações, né? E se eu dissesse uma verdade absoluta das minhas crenças, eu diria: todo mundo precisa aprender a solucionar os conflitos. Foi com base nessa minha crença absoluta que eu criei esse curso, que eu desenhei esse curso, que eu canalizei, que eu escrevi, que eu gravei e que já está disponível. Ele vem com uma série de coisas que tu vai olhar e vai dizer assim: meu Deus, como que eu nunca pensei assim antes, né? Como que eu nunca olhei por esse lado? Como que eu errei tanto por falta de conhecimento positivo na minha vida? Como que eu ataquei tanto? Como que eu deixei de me controlar tanto? Agora eu sei como fazer. Eu sei como olhar, eu sei como direcionar essa situação que está bem desagradável aqui, por exemplo, na minha rotina. Essa fórmula de compreender a mágica de solucionar conflitos, ela é muito falada, mas muito pouco praticada por muitas pessoas, principalmente do mundo do autoconhecimento, porque a gente percebe uma falha na conexão entre as pessoas. Todas tão voltadas para si que não se concentram nas suas práticas de refinamento. Acontece qualquer coisinha na relação e a relação, por uma coisinha só, se desgasta a vários níveis. Então, a gente vai precisar aprender como é que a gente pode exercer, e eu garanto para vocês que a gente realmente fazer uma produção, produzir excelentes comportamentos, em menos de 30 dias, a relação inteira muda. A relação inteira muda. Vocês vão realmente para outro nível. Eu vou para uma outra troca. Por quê? Por quê, Kalina? De fato, eu vou identificar o que é que está causando aquilo. Eu vou ter ferramenta na minha vida para conseguir ver onde começou, quais foram os gatilhos, por que minha criança se sentiu atacada, por que a criança dele está atacada. Além de você identificar o dele, gerar empatia maior no campo de vocês. Quando você sai da individualidade, quando você sai do egocentrismo. Então, a ideia também é para que a gente pare de brigar tanto, para de perder tanto tempo, para de dissipar tantas energias negativas na relação e crie, nutra, sustente, ancore, cresça, prospere, seja abundante em vários níveis, seja abundante nas relações, seja abundante para o outro, para comigo mesmo. E a minha missão é ajudar pessoas a terem esse tipo de trabalho com o outro. É ajudar as pessoas a pararem de brigar, a parar de ver tantos problemas e começarem a transmutar esses problemas com base no nosso desenvolvimento e no quanto a gente está fazendo verdadeiramente o nosso trabalho naquela relação. Como eu estou olhando o outro, como eu estou conversando com o outro, né? Dentro do curso tem uma aula, que a aula é uma ferramenta sobre táticas de coaching, que eu, como também formada, possibilito trazer para vocês, para que vocês aprendam, por exemplo, como vocês vão colocar diálogo, como que o tom de voz precisa submergir, né? E como a relação vai mudar se for praticado, executado todas essas ações, né? Eu falei assim, o amadurecimento das pessoas está totalmente relacionado com a credibilidade que elas dão para si mesmas. Então, confie em você, confie nas suas potências, saiba que você pode guiar a tua relação se você tiver sabedoria, mas não você mudando a relação, mas vocês dois juntos recebendo as novas energias que estão sendo repassadas para o campo de vocês. Isso é muito transformador. Mas não adianta ficar só com conhecimento na cabeça, né? Não adianta ficar só nessas 7 chaves. Eu preciso praticar essas 7 chaves. Eu preciso praticar as ferramentas do curso. Eu preciso entender melhor, eu preciso curar. Se eu entendo que é o principal pilar de troca do humano são os relacionamentos,
eu preciso entender que eu tenho que trabalhar em cima disso. Eu tenho o dever de ter compreensão abrangente de determinado ponto da vida. Eu tenho que ter compreensão abrangente desse problema. Eu não posso ficar bitolada, porque bitolado já é a sociedade inteira. Eu preciso ser diferente, eu preciso fazer diferente. Então, eu preciso buscar formas inteligentes. Eu preciso buscar coisas inteligentes para ser mais inteligente, para ter mais autonomia emocional, para ter mais desapego emocional, para não me ferir tanto dentro da relação, para não levar tanta ferida para o outro na relação, para não contaminar mais a bagagem dessa alma universal que está comigo na relação. Então, gente, perceba quantas vozes falam por você. E eu tenho certeza que esse curso completo para vocês de relacionamento consciente, além de muito prático, muito simples e ao mesmo tempo complexo, porque eu abranjo muitas possibilidades de compreensão, vai fazer essa realização no relacionamento de vocês. E vai fazer com que vocês consigam realmente dar conta de sustentar os problemas. Se você tem um parceiro, chame ele para fazer com você, para dividir o valor do curso. Se você tem uma parceira, chama ela, fala, meu amor, olha só, tá um valor baratinho, vamos dividir? E aí já chama ele, fala, olha que curso legal, olha os temas desse curso, olha só o que a gente vai aprender nesse curso, né? Olha só que bacana a proposta desse curso. O que você acha de a gente fazer juntos? Né? Sem nenhuma expectativa, sem nenhuma rigidez no campo de vocês, convidem. Se ele não aceitar, se não aceitar, tá tudo certo, tá tudo bem. Faça você, dê para você esse presente, mas não é só para a relação de vocês, lembre-se. Primeiro para o propósito de vida de vocês, para que vocês não mais repitam os padrões, para que não mais repita as mesmas dores nos relacionamentos, para que aprenda a solucionar e aquele problema não voltar mais, tá? Para que vocês aprendam a escutar a voz da criança que está falando por detrás daquelas palavras, né? E, e olha, tem umas coisinhas para passar para vocês. A nossa busca de forma integral é ter paz, né? A nossa busca de forma integral é ter paz. Mas eu não estou fazendo isso com inteligência. Eu não estou utilizando da maior inteligência que eu posso para fazer isso acontecer. Então, gente, vamos nos apropriar e resolver isso agora, entendeu? Vamos resolver esses problemas agora. Vamos realmente colocar nossos joelhos no chão e falar assim: eu quero trabalhar, eu quero me desenvolver, eu quero deixar esses defeitos meus, eu quero me policiar, eu quero trabalhar. Então, por isso eu vou fazer tudo que eu posso. E o meu convite é que você faça o curso completo comigo. São 7 aulas, tá? Com diferentes abordagens. Nós vamos desde as camadas inconscientes até as soluções rituais. Vamos compreender o amadurecimento da relação, tá? Vamos criar para vocês estratégias para vocês consigam sustentar o propósito de vida de vocês juntos, para que vocês consigam corresponder com a necessidade básica que o outro precisa. Tem uma aula que é só sobre isso, né? Quando o amor acaba, é o nome da aula. E aí quando esse amor acaba, é quando a gente deixa de suprir a necessidade básica do outro. Quando a gente fala de necessidade básica, a gente está falando de coisas que realmente nós temos que nos doar para o outro. Independente se ele estiver cumprindo com a minha necessidade agora, eu preciso suprir a dele. Aí eu vou dizer qual que é a do homem, quais são as do homem, quais são as da mulher. Como que você vai fazer de forma prática para melhorar essa relação, para prosperar, para evitar cair em pequenos problemas, pequenos gatilhos, não ficar realmente emaranhada ali nas coisas da criança que está ali dentro de você, tá? Vamos ter uma aula bônus de Tantra, tá? Com a Pavitra Mayara. Ela vai estar dando uma aula sobre a grandeza da sexualidade, uma aula especialmente para casais, para vocês praticarem o Tantra e compreenderem como a sexualidade afeta a vida de vocês, mas ela não é o pilar é a comunicação, tá? E dentro dessa aula, a Pavitra vai possibilitar a compreensão profunda dessa utilização energética na vida de vocês, tá bom?
A sétima chave é o olhar das camadas ancestrais, tá bom, Anitta? A ideia é que a gente possa realmente curar, solucionar, aprender, executar. E se você já sabe, que maravilha, tá? Se você já sabe, que maravilha. Fico feliz que você está tendo essa oportunidade. Mas mesmo para aqueles que já sabem, tem muito que receber de conhecimento positivo nesse curso completo, tá bom, gente? Eu já estou bem cansadinha. Vou falar aqui agora para vocês do nosso ritual de lua nova, o que eu vou sugerir para vocês fazerem para começar esse novo ciclo de vocês. Quem quiser saber mais sobre as 7 chaves, é só perguntar. A caixinha de perguntas já está aberta, tá? Perguntar as dúvidas de vai fazer agora, eu ensinar vocês a fazerem o ritual. Como que vocês vão fazer? Vocês vão, primeiramente, entender que lua nova, a gente está numa lua nova muito especial, muito querida, a finalização de um ciclo do ano. E ela vai possibilitar a abertura de explorar várias coisas na nossa vida. E levando em consideração relacionamentos, a gente pode gerar novas energias através desse ritual. Como que eu vou sugerir você fazer? Você vai pegar uma garrafa de água de vidro, se não for garrafa, pega um copo de vidro branco, transparente, e ali você vai colocar alguns cristais que você tiver pequenininhos. Se não tiver cristais, você pode deixar água sem cristais. Você vai pegar um papel e você vai escrever tudo que você quer de forma não idealizada para a sua relação a partir de agora, começando em você, tá? Sem projetar no outro. O que você quer para a sua relação a partir de agora, dessa lua nova? Quando vocês escreverem sem calma, com paciência, com calma, sem paciência, com paciência, tranquilo, gente, é o calor, aqui fez um calor danado agora. Vocês vão fazer tranquilamente essa carta, vão colocar debaixo do copo, no quintal de vocês, ou num lugar que pega reflexo da lua negra no céu, e vocês vão escrever o nome de vocês ali no final daquela carta, tá? Por exemplo, Kalina e Gustavo. Então, a gente vai potencializar esse ritmo, potencializar a nossa criatividade na relação, tá? E possibilitar que aquela energia da lua receba na água fluidificada. Passado essa noite, que vocês vão fazer nessa noite, nesse sagrado 10 de julho, vocês vão tomar aquela água, vai dar um pouquinho para o parceiro tomar o restante daquela água, e vai queimar aquela cartinha, tá? Queimar agradecendo pela realização. Mas é importante, não sei se eu falei. Se não falei, estou falando agora. Coloquem a data de hoje na carta. E no final da carta dizer a está feito, tá bom? Coloquem está feito no final da carta, embaixo da data. Beleza? Se não tem quintal, bota na janela para receber pelo menos o éter daquele vento que passa na janela, tá? Não tem janela, e agora? Então não tem problema. Põe na tua casa, em qualquer lugar, tá? A carta fica embaixo do copo, tá bom, gente? E vocês dão espaço para que isso abra esse espaço de verdade. Vocês vão abrir espaço para que o campo de vocês possam se expandir já com base nesses novos conhecimentos positivos, nessas novas práticas da vida de vocês, tá? Então, voltando aqui para o curso e dizendo novamente, perguntas, deixem aqui que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? O nosso curso completo, ele tem garantia de 30 dias, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que se você não se contentar com o conteúdo, você pode pedir seu dinheiro de volta tranquilamente, tá? E o seu dinheiro vai ser devolvido. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que diz que o problema é o dinheiro e não entende que o investimento de um curso potente e transformador vai gerar mudança, minha vozinha levando a coberta para mim, vai gerar mudança na sua vida inteira. E vai gerar uma mudança a um nível que você jamais imaginou que poderia conseguir. Eu sou uma dessas que jamais imaginava chegar onde eu tô hoje na minha relação. E eu fui curada, e tô sendo curada constantemente. Então, gente, garantia de 30 dias,
para que você possa ter tranquilidade em fazer esse curso, fazer todas as aulas. Além das 7 aulas que já estão gravadas, assim que você se inscrever, você vai ter acesso essa semana, já tem a primeira aula na plataforma, ao longo dos 3 dias já vão estar as 7 aulas, vocês vão ter acesso a 2 encontros ao vivo comigo, onde a gente vai debater dúvidas que vocês tiveram para o curso e trazer mais exercícios e rituais para a prática de casais, tá bom? Esses rituais se baseiam tanto na minha tradição xamânica espiritual, tanto na minha orientação de física quântica, dos estudos, quanto também de formas lúdicas de abranger. Quando eu falo lúdica, é como? É criar na relação, criar espontaneidade na relação, criar vício na relação de vocês. Isso a gente tem que estar nutrindo o tempo inteiro, e é muito legal, porque eu falo muito disso ali, durante o curso completo. Eu falo muito sobre conseguir trazer a flexibilidade para a relação de vocês de uma forma ritualística, de uma forma que vocês nutram coisas espontâneas, que vocês nutram coisas diferentes, né? Que vocês façam valer a pena todo esse trabalho que é se curar, que façam valer a pena todo esse trabalho que ter que lidar com o defeito do outro, com as coisas que ele não erra. O que eu sugiro? Quem não tem um namorado, está me fazendo pergunta, para tomar água, só você tomar água. E você pode visualizar do campo energético dele tomando essa água também, tá? Tipo, a foto dele debaixo da carta junto com você e a água. Enfim, é isso, tá, gente? Deixa eu ler vocês agora aqui. Não vou ver meu namorado por 2 semanas, eu guardo a água, não. Toma em seu nome, visualizando a energia dele, tá? Escrever na carta o que eu quero, o que eu quero a partir de agora, né? Na forma não idealizada do parceiro. Na forma não idealizada. Você escreveu errada, Caroline. De agora mudar na forma idealizada do parceiro nessa relação. Não quero idealizar parceiro, você não quer mais isso. Você já fez isso até agora. Então, esse novo ciclo é como eu quero que seja essa relação a partir de agora, com base nesses conhecimentos que eu acabei de adquirir. Tá? É para fazer hoje, nessa lua nova em Câncer, relações, família, afetividade, cura ancestral, tá? A Ana pergunta: que dia é para beber água e queimar a carta? Hoje. A água você bebe amanhã quando você acordar, tá? Intencionalizando toda essa libertação. E a carta você queima junto com a bebida da água amanhã. Mas agora o ritual é deixar a água e a carta pegando essa vibração da lua nova que está no céu, tá? Para vocês se inscreverem no meu curso, gente, a inscrição vai estar no grupo de WhatsApp que vocês estão. Não sei qual é o grupo que você está, se é o 1, se é o 2, mas vai chegar lá o link para vocês se inscreverem no curso. Não percam, tá? Não percam a oportunidade, o valor está muito acessível. Fiz um valor ótimo para que todas vocês realmente pudessem ter contato com esse conteúdo. E daqui uns dias também vai estar encerrando as inscrições. Tem que tirar água antes do sol nascer? Não necessariamente, mas assim que você acordar, você já tira. Mas se você acorda tarde e tal, não precisa se preocupar com isso, não, tá? Mas não precisa também deixar no sol propositalmente, porque a energia que a gente quer ancorar mais é a energia lunar, tá bom? Eu ensinei no curso completo Maituna, um ritual sagrado tântrico chamado Maituna, que ensina as pessoas, o casal, a terem relações mais sutis, principalmente durante o sexo, na prática, né? Ritualizando, com os toques, como fazer esses toques, como começar a relação, qual que é a filosofia tântrica, taoísta, que eles falam sobre como a gente deve se limpar antes da relação, se programar para fazer sexo, para trocar energia com o parceiro. Eu falo dessa Maituna ali na 7ª aula para vocês, tá? O curso ele foi gravado há pouquíssimos dias, estou a 1000. Gravei tudinho para vocês já receberem hoje, pelo menos a primeira aula, assim que saírem. E lá a gente vai navegar muito, tá, gente? Em vários lugares, aquilo que a gente precisa acessar.
tá bom? Pode queimar de qualquer forma com vela branca. Pode queimar de qualquer forma, vela, isqueiro, tá bom? Nas aulas ao vivo que nós vamos ter em agosto para os alunos do curso completo, eu vou ensinar 3 rituais diferentes para vocês. Um da cultura hinduísta, um da cultura xamânica e outro da cultura védica para relacionamentos. E são muito lindos, todos baseados em formas bem sutis de apaziguar relações, conflitos, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar, vão ficar muito felizes. E eu feliz demais de receber vocês nas aulas ao vivo também, que a gente vai ter, ouvir vocês, né, trocar com vocês, ter esse contato mais perto com vocês, entender melhor de perto, na medida do que eu consigo também de vocês, ajudar vocês de forma mais direta a compreender os processos que vocês estão vivendo, tá? Que vão ser através dessas 2 aulas ao vivo que vamos ter, depois que vocês já tiverem ali feito pelo menos a metade do curso, tá bom? O curso é rápido, vai ser cerca de 6 horas de conteúdo ali comigo, então vocês fazem 2 aulas ali em um dia, assim, sem cansar, né? Vocês fazem sem cansar, com papel e caneta na mão, praticando, colocando nos post-its as coisinhas que eu mando colocar na casa. Ó, escreve isso aqui na parede hoje, você vai deixar ali. Ó, lembra da árvore, da visão da árvore aqui, ó, quando você for conversar com seu parceiro, tá? Lembra que ele tem ali um monte de coisa que tá escondido com medo de você ferir ele, porque ele já foi muito ferido ali. Então, volta a olhar. Tá muito legal, muito lindo e muito transformador. E é isso, minha gente, já tô cansada, o bebê tá pulando de fome aqui na minha barriga. Agradeço imensamente pela presença de todos vocês, parabenizo por todos que chegaram aqui até o final, tá? Receberam esse ritual para fazerem, receberam todas essas informações, essas sabedorias. Edna, amada da minha vida, que bom que você já vai ser aluna desse curso também. Te adoro, minha querida. As aulas do curso são gravadas, assim como o curso A Medicina da Mulher Jaguar, Conexão Mama Luna e Ordem Limpeza, tá? Eu adoro dar mentorias, workshops ao vivo, mas curso igual esses outros que eu tenho, gravado é muito melhor, gente, que a gente tem uma outra absorção do conteúdo. E foi tudo gravado de forma integral, tá? De forma direta ao que a gente precisa e também profunda. Não tem como ser direta sem tratar com profundidade o que está acontecendo por detrás do véu, né? São 7 aulas gravadas, mais 2 encontros ao vivo e uma aula com a Pavitra Mayara, tá? Que vai falar sobre Tantra e a grandeza da sexualidade para vocês. Isso. Que bom, sejam bem-vindos, bem-vindas, tá bom?